Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal do Câmbio Descomplicado. É um prazer ter você com a gente aqui. E hoje à noite eu tenho o prazer, eu tenho a honra de receber um dos caras muito conhecidos no Brasil, um dos especialistas de comércio exterior também, Evandro Cassiano, cara que está chegando aqui com a gente hoje à noite para poder compartilhar um pouco do seu conhecimento. O Evandro é formado em gestão financeira, com 15 anos de experiência na área, sendo os últimos 12 anos focado em câmbio e comércio exterior. O Evandro já passou por bancos, corretoras, atuando nas áreas de back-office e middle office. Ele se especializou nos registros declaratórios eletrônicos, RDE, ROF, IED, portfólio, CBE, censos. O Evandro dá aula na Abracan, Associação Brasileira de Câmbio, para muitos profissionais desse Brasil. E também, atualmente, ele lidera os times de middle office e client services. Sabe da onde? Da Remessa Online, a maior plataforma online de transferências internacionais do Brasil. Então, eu tenho o prazer de receber esse gigante do comércio exterior aqui no nosso canal, que com certeza vai falar a você, importador, exportador, você que trabalha em corretora, banco, fintech, ele tem muitas informações interessantes e vale a pena ouvi-lo. Eu já ouvi, já tive o prazer de ouvi-lo ministrando sobre o tema, e hoje eu quero fazer algumas perguntas para eles, para trazer informações para você sobre esse tema dos registros declaratórios eletrônicos, do capital estrangeiro no país, do capital brasileiro no exterior, que tem tantas nuances, né? Então, eu quero começar cumprimentando o Evandro. Boa noite, meu caro, como que você está? Boa noite, Marcelo, querido. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelas generosas palavras, né? Pela apresentação da minha jornada aí. E é bacana, quando a gente ouve alguém falar, parece que ela fica maior. E é muito gostoso ouvir isso, sem contar que poder estar aqui num canal bacana como o seu, que traz tanta informação relevante, tanto conhecimento necessário do nosso mercado, e com uma pessoa tão especial como você, então a honra é minha, o prazer é Imagina, meu, obrigado. a Imagina. recíproca é verdadeira, viu? Muito bacana. Obrigado. Obrigado. Seja bem-vindo. Então, como eu disse, é muito legal ter um cara com seu conhecimento tão específico e eu sei como as pessoas gostam de te ouvir, por isso é realmente um prazer tê-lo aqui. Eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas para você, né? E vamos lá então. Eu queria saber, Evandro, me conte um pouquinho o seguinte, né? Só os bancos e corretoras podem fazer os registros declaratórios? Tem muita gente com dúvidas sobre isso, né? É um tema muito especializado. O que você poderia nos dizer sobre isso hoje à noite? Vamos lá. É bastante interessante a gente falar dos registros e o quanto falta informação a respeito deles, né? Aliás, não falta informação, às vezes falta saber aonde buscar a informação, né, Marcelo? E daí a pessoa ter o seu canal, a pessoa ter a disponibilidade da informação mais rápida, que é o nosso objetivo. Não são só os bancos e corretoras que podem fazer os registros, tá? Como eles são Uhum. declaratórios, o próprio cliente pode. O acesso, inclusive, aos sistemas, eles ficaram cada vez mais rápidos e a gente teve até, inclusive, agora um recente, na semana passada, o Banco Central abriu mais um acesso aos registros, onde eles podem ser feitos tanto pelo cliente final, né, o importador, o exportador, o receptor do investimento estrangeiro, a própria pessoa física, jurídica, ela pode, através do mais conhecido até então, que era o sistema Registrato, né? O sistema Registrato, falou-se muito dele recentemente por conta do Pix, que é uma das Uhum. plataformas do Banco Sim, Central onde a pessoa pode ter acesso às informações do Pix. E é por lá sim. também que ele consegue, com esse mesmo acesso do Registrato, ter acesso para criar e fazer os registros declaratórios. Aí, Marcelo, vale, eu acho que um comentário, que não é que só os bancos e corretoras podem fazer, mas a importância da pessoa buscar um profissional qualificado. Dado que, ainda que a informação esteja disponível, no site do Banco Central tem manual, e ele é fácil, ele é compreensivo, mas a gente está falando de muitos detalhes técnicos e que envolvem Exatamente. legislação.
E aí, quando envolve legislação, que a penalização, aí fica, o buraco fica mais embaixo. A pessoa não pode se dar o luxo dela simplesmente. Então, a questão aqui, Marcelo, não é se ela pode ou não pode fazer. Ela pode, mas ela deveria procurar um profissional para poder auxiliar ela a fazer da forma mais correta. Então, o ideal é que ela tenha a senha, ela crie o acesso via o registrato, via a facilitação que o Bacen deu, mas que ela terceirize esse serviço ao profissional qualificado. E daí, advogados, contadores, muitos prestam esse serviço, e os especialistas de câmbio, né, e de comércio exterior. Muito bom, muito bom. Sempre é bom ouvi-la, sempre uma aula. Evandro sempre dá uma aula, pessoal. E aproveitando o ensejo, na sua opinião, quais são os registros existentes e quando eles são necessários? Isso é bacana, né? Existe alguns, começar pelo cadastro, vamos começar pelo cadastro porque o investidor estrangeiro, ele precisa ter um cadastro que é o CDNR, então tudo começa ali, né? No CDNR, o Cadastro Declaratório de Não Residente. Então, para Sim. ele investir, até para ele emprestar, ó, como que é, né? Ele precisa ter esse cadastro inicial. O CDNR é uma sigla ainda nova para todo mundo, é o antigo CADEMP, né? Ainda muita gente Sim, ainda usa o antigo nome cadeia. antigo, exatamente. E ele então agora vem com o nome de CDNR e ele é a porta de entrada para então vir os registros em si. Então a gente vai ter o ROF, que é o Registro de Operação Financeira. Então, ele diz respeito às operações de crédito externo. E daí, concedido à pessoa física ou jurídica, não vem ao caso aqui se vai precisar. Eu ouço muito, né, ali por estar na plataforma, não, mas o meu é um empréstimo entre pessoas. Não importa, né? A natureza da operação de empréstimo, a operação de crédito externo vai pedir o registro, então, do ROF. As operações também mercantis operacionais, aluguel, afretamento de equipamentos e máquinas, e até os direitos sobre propriedade intelectual. Então, muitas Muito vezes a bom. empresa vem com um contrato, ela quer fechar não, são só royalties, não é empréstimo. Mas para esse tipo de propriedade Intelectual. intelectual, ele precisa também de um ROF, porque é uma operação de um crédito externo, né? E tem o IED, que é quando então é o investimento estrangeiro direto, que então é o investidor estrangeiro, tanto físico ou jurídico, aportando numa empresa, serão investimentos de longo prazo, vamos dizer assim, porque ele vai fazer parte do quadro societário da empresa brasileira. E o portfólio, né? O portfólio diz respeito ao registro do investimento nos mercados de capital. Então, mercado de capital, fundos de investimento, as operações de balcão, de bolsa, então elas precisam do portfólio. Aqui também eu queria comentar, Marcelo, dos censos. Então, a gente está, inclusive, numa janela agora, né? Que é o Uhum. censo do capital estrangeiro no Brasil. Então, tem o censo anual, o quinquenal, e daí vem a grande dificuldade das pessoas quando é necessário, e daí a gente está Exato. aí para isso. E do brasileiro que tem a CBE, que também é um censo, que é o do inverso. Enquanto a maioria a gente está falando do capital estrangeiro no Brasil, a CBE é um censo, nada mais é do que um censo, mas do capital brasileiro no exterior. E Perfeito. aí também, na necessidade é que eu gosto de falar, né? Porque mudou-se agora o valor, o Banco Central facilitou isso no ano passado, aportando, aliás, iniciou esse ano, né? Saiu a portaria o ano passado, com início no ano de 21, quando a exigência da CBE passou de 100 mil dólares para 1 milhão de dólares. E antes muita gente achava que isso era coisa para rico, isso é coisa para quem tem muito dinheiro, né? E agora jogou mais. Aí eu tenho uma observação, Marcelo, que eu gosto de fazer, como na sua pergunta eram quais os registros e quando necessário. O nosso público aqui, que muitas vezes é o importador, o exportador, a turma do comércio exterior, se acha um pouco de fora. Eu não preciso. Aí que está a questão, né? Na CBE, então, eu já atendi muitas pessoas com uma falta de informação de que o importador, quando ele tem um pagamento antecipado que vira o ano base, ele vira o dia 31 de dezembro e ele ainda não recebeu a mercadoria, hoje,
se ela é maior que US$ 1 milhão, ele precisa fazer uma CBE. E o complicado da CBE é que ela tem multa, né? E a multa é salgada. Você entra ali no diário eletrônico do Banco Central, eu gosto de ver até como é o meu universo, eu entro diariamente ali no diário eletrônico que vai mostrando as empresas que estão tomando multa. Quanto? E todos os dias, Marcelo, é impressionante. A partir de R$ 25 mil. E muita gente não se atenta, né? Não se atenta não a isso, se atenta, né? Exato. E eu comento, Marcelo, que não é uma multa advinda de um mau caratismo ou de um ato falho, mas é de uma desinformação. A grande maioria. A gente lida com um povo ético, um povo sério, mas tem a desinformação que leva ele a cair nisso. Então, nessas situações é que os registros são necessários. Algumas que às vezes as pessoas ainda não sabem. Nossa, muito legal, né? Ver, você é um especialista, né? Então traz muita luz para muita gente que não conhece os detalhes, né? E até aproveitando o ensejo, qual a forma de se tornar um especialista em registro declaratório eletrônico, hein? Porque cada vez mais eu vejo que eles são necessários, né? E eu não vejo muita gente com grande conhecimento nessa área, né? Então, como se tornar um especialista, na sua opinião? Exato. Bacana essa pergunta, e eu gosto de falar disso porque a gente está num mercado, esse de câmbio, comércio exterior, relações internacionais, em que a gente lida com a balança comercial, é o que eu comento, ela é tão decisiva na balança para a gente ver a relevância do nosso setor, e o que acontece ele é um mercado amplo. Então eu fui vendo que não dava para ser genérico nele, era melhor se especializar para eu me destacar. E daí eu comecei a ver que tinha esse espaço nos registros. Falei, onde tem menos gente atacando, acho que é melhor, a concorrência acaba sendo menor. Lógico, é então verdade. foi uma estratégia, e o caminho para se tornar a leitura dos próprios manuais. Quando a gente já está inserido, então eu diria que uma trilha de conhecimento a se seguir nisso seria a leitura dos manuais concomitante ao conhecimento do normativo, porque também o manual ele vai ensinar o passo a passo, mas a base legal ela é tão importante quanto. Então, qual é a circular que trata, qual é a lei que trata, é importante. E os bons cursos que existem no mercado, né? E essa eu aprendi com o Marcelo, professor, nos seus vídeos, que a experiência prática ela é fundamental. Então, assim, a leitura dos manuais é imprescindível, porque a base legal, ela te dá autoridade no assunto, o passo a passo, mas nada substitui aquela experiência prática, né, que eu vejo falando aqui no seu canal, sempre que eu acompanho, e eu tomo isso como uma lição. Então, como se tornar um especialista também? Na prática, colocando a mão na massa. A cada um novo aparece uma nova situação e que vai te gabaritando. Então, cada novo ROF, cada um, eu gosto de contabilizar para saber, olha, eu estou ficando melhor. Igual o voo, né? A pessoa que vai se preparar para ser um piloto de avião, são as horas de voo que vão qualificá-lo, não as horas aulas assistidas, mas as horas de voo. Verdade. E assim é o registro declaratório, as nossas horas de confecção dos registros vão habilitando a gente a ser um especialista. Muito bom. Eu acho que é muito parecido com a carta de crédito, né? Eu estudo esse assunto de crédito documentário desde 90, né? Então, e continuo estudando, né? Eu tive muitos contatos com gente de fora, né? Meu grande conhecimento veio com experiência no banco inglês, Lloyds Bank, aqui no Brasil, fiquei quase 15 anos, mas eu tive contatos com o Gary Collier, né? Larry Eichmann, Miguel Bustamante, são gigantes da carta de crédito, inclusive o Miguel era juiz da Câmara de Arbitragem, né, da ICC de Paris. Então, eu tinha que aliar o estudo mais a prática, não adiantava só ler, eu tinha que estudar e praticar. E como eu pratiquei 30 anos, então ganhei uma experiência e fiz como você, me especializei numa coisa que muita gente não consegue, ou não tem tempo, ou não tem a paciência para estudar e ler muitos cases, né? É a mesma coisa da tua área, né? Então, eu sei exatamente o que você vive, só que em outra vertente, mas tudo dentro do comércio exterior, né?
E aí, a carta de crédito, é óbvio que eu me especializei em outros produtos de trade finance, né, câmbio, mas a carta de crédito me ajudou muito na minha carreira, porque estruturas especiais dependiam de alguém conhecer essa carta de crédito para você misturar com as estruturas. Então, carta de crédito foi algo que também me ajudou a crescer na carreira e galgar outras posições. Isso acontece também com quem conhece? Você acha que é vantajoso? Qual é a vantagem de você realmente conhecer esses registros declaratórios no sentido de carreira? A pessoa se diferencia no mercado quando tem esse conhecimento que você tem? Se diferencia sim, eu acho que tem essa sinergia com as especializações, né? Elas vão tirando a gente da curva, né? Do comum, né? E exatamente. E sem contar que a relevância, né? Eu encontrei relevância nisso. Na época ainda não estava na explosão, né? Não foi nenhuma evidência, foi mesmo uma tendência do mercado que estava sinalizando. Nos últimos 3 anos, a gente viu uma explosão com a expansão das startups, das fintechs, as edtechs e todas Perfeito. essas techs, e 90% delas vêm de investimento estrangeiro. Olha Os aí. grandes fundos de venture capital, e assim, até por uma questão de estratégia fiscal, né, Marcelo? Até os brasileiros concentraram-se nas offshores, então mesmo os venture capitals brasileiros, o dinheiro vai vir de fora. Olha aí. Então, assim, todo esse fluxo, então é muito legal, porque hoje, para mim, tem a questão da relevância mesmo, né? Saber quando eu vejo uma notícia lá, tal empresa recebeu 5 bi. Poxa, é Hum, muito bacana saber que eu fiz parte, porque eu fiz um registro dela, de alguns quesitos. legal. Então, isso é bacana na relevância, e isso é bacana para a carreira da pessoa. Então, quando ela começa a entender que a captação, como que ela acontece, a relevância do capital estrangeiro, tanto o estrangeiro no Brasil, quanto o brasileiro também no exterior, né? É, nos últimos anos também a gente vê o quanto houve essa fuga do capital brasileiro mesmo, o brasileiro aportando lá fora, até pela facilidade do investimento. Então, as corretoras internacionais deram um boom. Então, o brasileiro entendeu que ele podia comprar ações da Apple, né, através de algumas É, corretoras internacionais. Quem não queria participar e ter uma fraçãozinha da Apple, ter uma pois é. fração de uma gigante, né? E então aí é que está a relevância da gente saber ler o meio que a gente está e daí você se especializar e mergulhar nisso. Não, e eu trabalhei na minha carreira, eu tive algumas vezes eu fui head de vendas, eu trabalhei em venda especializada, e muitas vezes os clientes pediam: vocês fazem como banco os registros declaratórios, você faz o ROF para mim? Você está me trazendo uma solução, mas eu quero aquela completa. E aí eu via que os bancos que tinham profissionais, né, ou os bancos onde eu passei, quando eu encontrava alguém que sabia muito bem desse assunto, eu podia vender isso também, né? Então, Exato. as empresas, os escritórios de advocacia, as corretoras, ou enfim, aqueles que oferecem a solução, né, para fazer esse registro, criar, primeiro podem ganhar um bom dinheiro, né, porque tem as Sim. comissões, né, cada lugar cobra, né, o quanto acha que vale, mas é uma coisa de alta responsabilidade e, portanto, vale, né. E aí eu via que aquelas pessoas que estavam no back-office, por exemplo, que podiam fazer isso para o banco, estavam agregando grande valor para a instituição, porque Exatamente. atendia o cliente, né? Imagino que você passou por isso, né? Exato. E hoje a gente, até na instituição que eu estou hoje, então, na Remessa Online, a gente até criou uma célula dedicada para esses venture capitals, porque é Olha exatamente o que você aí. falou. Ela chega precisando do câmbio, só que ela não sabe. Então a É, pessoa teve a mega ideia que vai desenvolver uma startup incrível, consegue um investimento milionário, mas ele não sabe que não consegue nem fechar o câmbio se não tiver o ROF ou o pois IED, é. e Para daí a vincular, gente né? sai na frente. E daí acontece justamente, né? Acho que um termo muito legal, você não vende um fechamento de câmbio, você vende uma solução. Eu acho que é bem de Exato. encontro ao que você falou. E é isso que você se a relevância daí do profissional que sabe. Então, todos ali Exato. sabem de câmbio, mas o que conhece o registro, o que conhece a carta de crédito, ele acaba se destacando nesse momento.
Sem dúvida. Eu entendo que capital estrangeiro no país e capital brasileiro no exterior são conteúdos relevantes, né? E aí eu gostaria de saber o seguinte: você tem um caso interessante a respeito do capital estrangeiro no Brasil e um de capital brasileiro no exterior para contar para a gente, para a nossa audiência, para ver exemplos na prática que aconteceram? Sim, sim, eu gosto, né? Acho que a contação de história, acho que torna tudo muito gostoso, né? E Ah, até como a sim. gente comentou, são os cases que vão fortalecendo a gente, é cada um que passou que vai tornando a gente um profissional, são essas horas de voo que vão tornando a gente Sim, habilitado a isso. Vou sim. contar aqui um caso de investimento brasileiro no exterior, eu atendendo ali, né, como middle office, e esse eu já estava na remessa online, foi bem bacana. E depois, inclusive, eu falei nesse evento lá na Casa de Portugal, porque eu estava atendendo Olha, um grande advogado, que estava, ele é advogado brasileiro, mas ele estava indo para Portugal justamente para trabalhar como advogado de estruturando operações e a grande fuga que houve de brasileiros indo para Portugal, né? Acho que é um dos países que mais sim, receberam, né? sim, Recente. brasileiros. E daí chegou a documentação e eu, middle office ali, vendo a documentação dele, eu estava pedindo o contrato social da empresa em Portugal, né? E daí a importância da nossa especialização, né? E daí a gente pendenciou o documento, falou, com esse aqui não dá, ele mandou um documento que era um site, e daí ele, como cliente, entrou em contato comigo, falou assim, eu queria falar com o líder da célula ali, né? Daí eu entrei em contato com o cliente, falei, pois não, ele, olha, eu sou cliente de vocês e agora vocês não estão aceitando o documento que eu mandei. Daí eu falei assim, ok, foi uma exigência, né? Ele falou, o Banco Central que está pedindo isso, é sempre a preocupação do cliente. Eu falei, olha, a responsabilização do documento não é do Banco Central, ele dá a cada banco o poder de assegurar a legalidade da operação com que ela recebe. Então é a gente que precisa se Perfeito, sentir seguro. E ele perfeito. comentou comigo, ele falou, olha, eu sou advogado, e pós-graduado em direito português. E vou te explicar uma coisa. Pegar o contrato social assinado do jeito que você quer aqui em Portugal não vale nada. O mais importante é você entrar num sitezinho super simples, mas ele funciona como um cartório eletrônico, chama o site da certidão permanente. Ele falou: o dado ali é um dado público e é o dado do governo. Você quer saber quanto de participação social tem? Se eu sou mesmo sócio, nesse site tem tudo. Ele falou assim, eu nem precisava te mandar documento. Eu falei, não acredito. Ele me deu uma aula e era Olha de só, ele me deu uma aula, foi muito bom. Eu pude expandir esse conhecimento para o time e para os meus colegas, porque ele precisava fazer uma remessa, ele precisava sei. aportar na empresa dele lá, era o capital brasileiro lá, ele estava montando a empresa dele lá de direito lá, e a gente recebeu essa aula. Então, é um case que eu sempre gosto de comentar, porque o quanto a gente vai aprendendo, porque foi nessa nova que eu me tornei mais especialista. Tanto que depois ele precisou fazer um evento, e daí ele me convidou para falar lá na Casa de Portugal, foi muito bacana. Que E um legal. de investimento estrangeiro no Brasil, esse foi um caso legal. Acho que por questões éticas eu não vou citar o nome, mas uma grande startup ia receber um investimento e ele me chegou. Não sei se o professor Marcelo já ouviu falar do AFAC, né? Adiantamento para futuro aumento de capital, muito utilizado e o direito societário brasileiro prevê e aceita isso como uma documentação. Olha, eu não vou aumentar o capital agora, mas eu já vou receber um aporte. E Que essa legal. empresa chegou, e ele chegou com a FAQ que dizia lá que ele ia atualizar o contrato social dele em 90 dias após o recebimento dos valores. Porém, a 3689, a circular para o nosso público, ela diz que o investimento estrangeiro prevê uma atualização do IED em até 30 dias do evento ocorrido. Falei, se o documento prevê uma coisa, daí lá vou eu, né? O middle office sempre é o chato da conversa, né, Marcelo? O trader, o operador vai lá, vende, fecha o câmbio, daí vem o chato do middle office para, né, falar. E daí lá vai eu sentar com esse cliente, uma startup grande, né? E daí eles vieram
olha, você precisa aceitar. Eu falei, olha, só estou dizendo, acatar eu vou, mas eu tenho a obrigação de lhe dar uma informação técnica. Você tem, com base na circular, que tem força de lei, de atualizar isso com 30 dias. Mas de jeito nenhum e tudo. Mas você está me dizendo que a FAQ não existe? Eu falei, não estou dizendo que a FAQ não existe. Mas a título de investimento estrangeiro no Brasil, é o câmbio que você precisa, e o câmbio está debaixo da circular 3689, você vai precisar. Ele foi, voltou, e a gente acatou do jeito que ele queria. A gente acatou, mas deixou o aviso. Passou-se 3 meses, ele me liga, Marcelo, pelo amor de Deus, olha, nós fomos receber um novo aporte e fomos passar por uma auditoria. Nós não atualizamos nada, e agora a gente recebeu um parecer de um escritório muito maior, e o parecer era aquele que a gente já tinha falado para ele. Pois daí é, né? Já tinha ouvido. Exatamente. Então é um case que eu gosto de comentar, que a gente não é uma briga de conhecimento, não. É porque, assim como na carta de crédito, assim como aqui nos registros, ficou um limbo de conhecimento, que não está no direito, não está na contabilidade, está no especialista de câmbio, tá na gente, naquele dia a dia. Então, se eles não escutam a gente, eles estão perdendo, porque a gente não está competindo conhecimento, a gente está querendo ajudar, para que depois, porque depois isso teve que gerar, ele já estava fora do prazo, que isso já foi quase a 90 dias, e ele perdeu o prazo, estava passível de uma penalidade, ele não tomou, ainda bem, mas ele estava passível. Então, acho que é um case legal de contar aí, viu? Muito bom. Não, e eu passei situações semelhantes de aconselhar uma trading company específica, né? E falei, olha, se você fizer a operação desse jeito, carta de crédito transferível, mas envolvendo 4 entidades, você não vai conseguir fazer a transferência pela segunda vez, né? Porque o segundo beneficiário não pode transferir para um terceiro, né? Então diz lá o CP 600. Não, fica tranquilo, você está cuidando da parte brasileira, deixa que eu cuido do restante. Bom, e aí quando você vê que uma operação deu com os burros na água, né? Ou seja, uma operação de 36 milhões de dólares, você fala, puxa, que pena que a pessoa não me escutou antes, porque eu já sabia que isso ia acontecer por tantos anos de experiência. A mesma coisa isso já era problema anunciado, né? Então, problema anunciado, exatamente. Você já sabia, para você já ia ser notícia velha, né? Então, é isso que é interessante, né? Que as pessoas, não é orgulho nosso, mas se a gente está indicando é porque já viveu, é um caminho que a gente já percorreu, né? Então, em falar em caminho, temos caminhos novos em breve, com o novo projeto de lei cambial, né? Que você tem ouvido falar bastante, tem falado sobre isso também, né? A gente sabe que o projeto de lei está aí para ser votado no Senado, e um dos grandes temas relacionados aos capitais estrangeiros no país, ou capital brasileiro no exterior, a questão dos registros é um dos temas do projeto de lei de câmbio, né? Então, você acha que o Banco Central extinguiria os registros declaratórios eletrônicos com o novo PL de câmbio? Qual a sua opinião nesse sentido? Esses novos caminhos aí tá trazendo uma ansiedade para todo mundo, né? E muita desinformação, infelizmente, né? Eu tenho buscado em fontes confiáveis, então escritórios que têm falado, grandes escritórios, as lives aí, inclusive uma do professor Marcelo, recomendo a todos que assistam, a sua com o Tomás também, muito querido também, uma pessoa incrível, aquela live que vocês fizeram com a Abracam, muito esclarecedora, e o próprio documento, né, teve a consulta pública 79, existem documentos públicos que a gente também pode dar uma lida. E o que eu tenho entendido, ouvido e percebido é que não vai haver extinção dos registros. Exato. Pelo contrário, eles já foram os que sofreram a primeira facilitação, né? Quem lembra de um ROF no passado, esse aqui é muito mais simples. Quem fez um ROF no passado vai saber fazer esse novo. Quem fez um IED no passado vai saber fazer o novo. Eles já passaram pelo processo. Eu acho que a simplificação no mercado cambial já começou pelos registros. E agora ela está chegando no todo, no restante. Então, assim, o que se ouve falar em simplificação,
Talvez para valores menores até uma extinção, talvez, mas para valores menores, facilitação, mas extinção em nenhum momento de ninguém eu ouvi isso não, tá? Então, Interessante. eu acredito que continua sendo interessante mergulhar nesse sentido aí. E agora eu queria tomar até a liberdade, né, Marcelo, nesse bate-papo tão bacana, À vontade. porque eu, ao mesmo tempo que me especializei, acabei ficando com... Você nunca, como eu falei, né, eu busquei o caminho da especialização e não do generalista, e não foi o Sim. caminho da carta de crédito, que é o seu, muito bacana. Eu trabalhei ali um pouco com carta de crédito em um momento da minha carreira, mas nada, Uhum. não consegui me especializar, um assunto complexo, e eu queria aproveitar esse É, bate-papo para te fazer uma pergunta ali, né? lógico. É, eu não sei se é verdade que a mercadoria, que ela chega a não ser liberada, ou pior, né, os valores podem até não ser pagos por uma instrução incompleta, um campo errado ali na mensageria que seja colocada, ou até numa má conferência de checklist, né? Eu já fui a pessoa que fez o checklist ali, Olha e aí. sempre, né, a minha orientação era, ó, cuidado, né? Mas eu mais jovem ali, talvez não tinha. Tem esse peso mesmo disso parar todo o processo? Olha, obrigado pela pergunta, e muito interessante, porque as pessoas precisam entender que a carta de crédito é um instrumento que garante pagamento ao exportador se todos os documentos e todas as condições forem cumpridas, né? Aí sim o banco emitente tem obrigação de pagar, o banco confirmador tem obrigação de pagar. Agora, na medida em que a documentação apresenta algum tipo de discrepância, lembrando que discrepância é tudo aquilo que não está de acordo com o crédito, ou se houver conflito entre documentos, certo? Porque qualquer discrepância em relação de um documento a outro é discrepante em relação ao crédito, né? E se tiver também desacordo com o CP 600 ou ISBP 745. Há muitas coisas na carta de crédito que não são faladas, mas quem vai conferir o documento tem que saber o que diz a regra. O que a SBP 745 fala, ou o CP 600, que não necessariamente está escrito na carta de crédito. E aí é que muita gente tropeça, né? E ao tropeçar e criar a discrepância, se perde a liquidez. E ao se perder a liquidez, vou dar um exemplo: um banco manda os documentos para um banco no Brasil e este banco brasileiro aponta as discrepâncias. Neste momento, a UCP vai dizer que você vai ter que, em 5 dias úteis, você tem que se posicionar com relação a esses documentos. E dentro desse posicionamento, a gente até fala no curso da carta de crédito, tem 4 posições que você tem que dizer a quem te remeteu os documentos, né? E uma delas eu estou segurando os documentos, aguardando instruções, né, do importador, por exemplo, se ele vai ou não liberar a discrepância. E se ele não liberar a discrepância, aí você talvez tenha que devolver para o exterior, ou o documento fica parado, aguardando nova instrução do banco lá fora, e a mercadoria lá parada no porto, sem poder ser retirada, Meu porque os Deus. documentos originais estão ali com o banco, Então, né? E às vezes, inclusive, eles veem a ordem do banco. O banco ainda precisa fazer o endosso lá na Marinha Mercante, no sistema sim. da Marinha Mercante, né? Então, sim complicado esse tipo de coisa. Daí a importância de profissionais que trabalham com carta de crédito aprenderem a preparar os documentos para cumprir todos os termos e condições, mas não só do que está escrito na carta de crédito, mas do que está escrito também nas brochuras, né? Um exemplo que a gente percebe muitas vezes por exemplo, quando o Bill of Lading, que é o documento de embarque marítimo, está escrito lá, por exemplo, no documento Intended Vessel, que é o navio pretendido. Se houver esse campo e ele for preenchido, é necessário colocar no BL um onboard notation dizendo o nome do navio no qual foi embarcada a mercadoria, mesmo que seja o mesmo navio que esteja naquele campo, você tem que repetir se for o mesmo. E muita gente não sabe disso, cria uma discrepância besta, que neste momento cria para o importador a possibilidade de falar assim, não, peraí, agora eu posso renegociar, já não sou obrigado a pagar, porque meu banco não é obrigado a pagar. Quer dizer, se não houver a liberação de discrepância, cria-se um problema, numa coisa tão simples. Então, sim, é muito perigoso você trabalhar carta de crédito sem conhecimento, né? Eu geralmente conto casos, eu já ajudei muitas empresas no Brasil, já fiz muitas palestras, já dei muitos cursos em muitas grandes empresas que me chamaram exatamente, eu sempre conto isso nos meus vídeos, me chamaram porque falaram, Marcelo, a gente está pagando custo de confirmação da carta de crédito para ter mais um banco garantindo o pagamento, e o nosso pessoal está tropeçando porque não sabe preparar documento.
Então, realmente, aí eles perdiam, pagavam às vezes 10 mil, 15 mil dólares numa operação de milhões de dólares, né? E aí perdia a liquidez, fala, putz, criamos discrepância, temos que aguardar o banco autorizar o pagamento. E, às vezes, neste processo de autorização e discussão de discrepância, a mercadoria chega e está parada com demurrage, que você sabe, vai pagando, tem custo, e então é realmente perigoso. E aproveitando, qual a diferença entre carta de crédito e a cobrança documentária, se é que existe ali? Porque parece que é meio confuso, né? As pessoas não entendem muito. E eu, boa inclusive... Pergunta. Não, boa pergunta. Existem 4 métodos de pagamento. Primeiro, remessa direta, chamada de Open Account, pagamento antecipado, né, Advanced Payment, Documentary Collection, que é a cobrança, e a carta de crédito, Letter of Credit. A cobrança, diferente da carta de crédito, é apenas um serviço prestado por um banco, que representa geralmente o exportador entrega documentos para ele, este banco manda documentos para um banco no exterior, geralmente no país do importador, não necessariamente, para que o importador possa, se for à vista, pegar os documentos contra pagamento, se for a prazo, contra o aceite num saque. Mas a diferença é que na cobrança, os bancos não têm obrigação de pagar, a não ser que avalizem o saque. Quando o banco vai e avaliza o saque, aí sim ele está dizendo, se o importador não pagar, eu pago. E aí, nesse sentido, tem um risco parecido com a carta de crédito. Mas se não houver o aval do saque, lembrando que o saque é um instrumento financeiro criado pelo credor contra um sacado que deve pagar a um terceiro ou beneficiário, né? Então, o que acontece? Este saque é um instrumento de dívida. Então, quando ele é avalizado, aí sim o banco está dizendo, eu pago se o importador não pagar. Mas se não houver o aval, quem vai pagar é o importador. E se o importador não pagar, o banco não é obrigado a pagar. Então, apenas um serviço que melhora o trânsito de documentos, porque tem a expertise dos bancos, de ver se a documentação está ok, de controlar o fluxo de documentos. Inclusive, às vezes o BL também vem a ordem do banco, o banco pode endossar para o importador retirar a mercadoria, mas nem se compara a uma carta de crédito, porque na carta de crédito é sim um compromisso irrevogável de pagamento contra documentos em boa ordem, ou seja, por que chama carta de crédito? Porque o banco tomou a responsabilidade pelo crédito, ele está representando o importador, então ele tem que pagar independente do importador pagá-lo, ressarci-lo. Então é o banco que tem que pagar contra documentos em boa ordem, por isso que chama crédito, ele deu crédito ao importador. Né? Então, isso garante mais o exportador, fica mais tranquilo que ele sabe que quem lhe deve é um banco e não um importador. Na cobrança, não. Na cobrança, quem deve é o importador. E eu já vi vários casos em que, às vezes, o importador, mesmo tendo aceite o saque, não paga, aí o exportador tem que executar o saque no local onde foi aceite o saque, contra o importador. Então, nesse processo de execução, às vezes leva tempo para receber, né, quando o exportador vai executar o saque no país, no local do importador. E a carta de crédito não, a carta de crédito é um compromisso realmente de um banco. Então, ela é mais complicadinha? Mas ela tem maior segurança para o exportador que fez tudo certo. Né? É isso. O risco, então, é a palavra-chave ali, né? Pelo que eu entendo, seria. Total. Você troca o risco do importador pelo banco e seu país. Agora, se você quer tirar também o risco do país, você tem que pedir confirmação da carta de crédito em outro país, para outro banco, para você tirar o risco comercial banco e risco país banco. Tá? Perfeito. E agora a última, tá? Mas só para entender, imagina. Qual que é a relevância hoje ainda do volume de carta de crédito no mercado internacional? Olha, o mercado ainda é muito grande, apesar da globalização e de um aumento assim, estarrecedor das operações de open account, remessa direta, né? Mas ainda existe muito problema de confiança, risco país. Então, a gente sabe que ainda há bilhões de dólares em carta de crédito anualmente falando. Né? Milhares e milhares de operações são feitas com carta de crédito, daí a importância de se conhecer muito bem esse produto para quem lida com isso. Outro dia, eu estava cuidando de uma pessoa que foi minha aluna no Instituto Febraban, de carta de crédito, e ela estava com uma operação de 25 milhões de dólares e com uma dúvida no preenchimento do saque, né? Porque era uma operação estruturada e tal. E você vê só, né? Uma operação, não estamos falando de operação de 100 mil, 200 mil dólares, uma operação de 25 milhões de dólares. E eu ajudei, tentei instruí-la como fazer, peguei a brochura, mostrei o artigo, como é que fazia para não criar discrepância, porque se você tropeça ali, né?
você perde, eles estavam pagando pela confirmação, milhares de dólares pela confirmação dessa carta de crédito, exportação brasileira. Então, você veja a importância, tem muita operação gigante guardada por uma carta de crédito, né, garantida por uma carta de crédito, é muito importante. Eu até estou também pensando em lançar daqui a um tempo um curso de uma comparação entre as legislações de carta de crédito com garantias internacionais, que é o RDG 758 e a ISP 98, que é o CP 590, né, que fala de stand-by. Então, a gente precisa fornecer mais informação para esse mercado, porque muita gente confunde stand-by LC, que é a carta de crédito stand-by, com carta de crédito comercial. Então, mas a stand-by LC, as garantias internacionais também são muito utilizadas no mundo inteiro. E a gente precisa estar muito atento de como diferenciar as duas, são bem diferentes, quais as legislações aplicáveis e como a gente cursar cada uma delas, quais os riscos que a gente tem que tomar cuidado. Então, é isso, né? É estudar, é se aprofundar, é ler bastante para não perder dinheiro usando o instrumento errado ou de forma inadequada, né, Evandro? É isso. Espero que eu tenha respondido também algumas das suas questões. Uma aula mesmo, obrigado. Imagina. Eu queria te agradecer. Pessoal, a gente teve a honra aqui de receber o Evandro Cassiano. Eu vou deixar na descrição deste vídeo os contatos do Evandro, o telefone, que mais que a gente pode deixar aqui também? Meu e-mail também, pode deixar. O e-mail, vamos deixar o e-mail também do Evandro. E eu quero dizer para você, você pode procurar os cursos lá na Abracan, ele dá cursos sobre RDE, IED, o ROF, né, enfim, o portfólio. Você não vai se arrepender de fazer esse curso, realmente, ele é um mestre do assunto. E também, se você tiver, você pode procurá-lo, né, Remessas Online, de novo, a maior plataforma, né, de remessas aí ao exterior, né, plataforma eletrônica, segura. Então, eu estou aqui dizendo para você, você pode procurar o Evandro também, trabalha na Remessas Online, eles fazem milhares de operações por dia, né, é um grande sucesso, então ele está à disposição, né, para poder ajudar você que quer fazer remessas ao exterior também. Esse é um canal de câmbio e comércio exterior, então não só falamos então de registros, mas também estamos falando das remessas de dinheiro, pessoa física que quer mandar dinheiro para o exterior, às vezes não sabe como, o Evandro pode ajudar também, né? Então é isso, Evandro, muito obrigado. Espero que a gente se encontre mais vezes aqui no canal. Com certeza. E espero que muita gente possa assistir esse vídeo com tantas informações relevantes que você nos trouxe nessa noite, tá bom? Passo para você, para suas últimas palavras. Eu que agradeço, o papo é gostoso, não só porque o assunto é bom, mas porque também a companhia é boa. Então a gente com certeza ficaria horas aí, um papo gostoso, sinérgico do assunto. E aí você realmente pode me encontrar, terei o maior prazer ali na Remessa Online, nos meus canais e nos meus contatos pessoais também, ficam aí disponíveis. E um abraço, desejo a todos sucesso nessa jornada, né, de conhecimento, de crescimento pessoal, profissional aí, nos negócios de câmbio, comércio exterior e remessas internacionais. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado a você. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço a você.